Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acordar cedinho aí todos os domingos para acompanhar aqui o nosso trabalho no Domingão do Carlão. E é o seguinte, gente, antes de apresentar meu convidado que vocês já estão vendo aí, vocês já conhecem e tal, mas eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, para Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, empresa que trabalha aí há 37 anos desenvolvendo mão de obra especializada no setor rural. Sabe você que é das grandes multinacionais, das sementeiras, das cooperativas, que precisam muito mão de obra e trabalho temporário, aquele que dura menos de 180 dias, e tem muita gente que de trabalho temporário em temporário ganha vida fazendo isso, mas faz isso com uma empresa como a Employer, que é tudo nos trinques, tudo maravilhoso. É isso aí, pessoal da Employer, muito obrigado. A Employer entende tudo de RH. Também quero mandar um abraço pro pessoal da revista Agro Revenda. Olha só que revista top de linha. Esta edição aqui traz aí o case da Casa Bugre. Casa Bugre, que também é um time de empreendedores aí da distribuição brasileira, da prateleira de cima. Bom, vocês já viram aí, aqui do meu lado, o Maurício Negreiros Veloso. O Maurício, dentre outras muitas coisas, eu só vou dizer que ele é presidente da SOCON, que é a Associação Nacional dos Confinadores aí. E eu tenho sorte, porque eu sempre digo que Deus me ajuda uma barbaridade. Eu estou aqui em São Paulo, vocês estão vendo até que hoje eu nem estou com a camisa da Employer, porque eu estou aqui em São Paulo num evento, eu vim aqui para fazer uma cobertura aí, fazer uns programas para falar Carlão, mas, gente, eu assisti uma palestra agora desse meu querido, e pensa numa palestra boa demais da conta. Eu falei, não, mas tem um monte de história nessa palestra que eu quero que ele conte lá no Domingão do Carlão, e é por isso que ele está aqui. Maurício, obrigado, viu, querido? É muito bom sempre te encontrar e muito melhor ainda poder gravar esse papo contigo aqui, viu? Carlão, o prazer é todo meu, a alegria é sempre minha de encontrar você fazendo sempre coberturas extremamente positivas e divulgando tanta coisa boa que acontece todos os dias dentro do nosso setor. A gente precisa de mais gente como você, sem querer criar competição, não é isso não, mas a gente precisa de mais gente sabendo olhar tudo de positivo que acontece e extraindo o que há de melhor em todos esses encontros, e mais do que isso, e divulgando para todos, democratizando todos os aprendizados que, como eu disse há pouco, são necessários serem renovados todo dia. Pois é, gente, a gente sabe, né? O mundo hoje, o nosso mundo do agronegócio, ele vive um momento, todo mundo sabe, não preciso dizer para vocês a história das commodities, a gente vive, para usar um termo elegante que a turma costuma usar, assim, a gente vive um momento desafiador. Mas antes de falar antes de falar desse momento desafiador, eu não vou mudar o meu modus operandi. Aqui o meu modus operandi é o seguinte, que ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história bonita para contar. E já começa o seguinte, na palestra desse cidadão aqui, a gente pensou o seguinte, eu vejo lá a primeira frase dele falando da avó, a segunda frase falando de autoconhecimento, então a terceira frase falando de coisas que são triviais e que são daquela simplicidade da sabedoria, daquilo, da mais alta das prateleiras da sabedoria, que é a simplicidade de raciocínio. Ô Maurício, antes da gente falar desse momento delicado, eu queria que você falasse de você um pouquinho. Eu vou pegar esse negócio de autoconhecimento. Essa é a parte desinteressante. Pula logo para interessante. Escuta, me fala a história, é o seguinte, como é que a sua avó, o seu avô, você está me contando aí, seu avô foi empreendedor no século retrasado? Como é que é isso? Retrasado. O vovô, ele saiu da Espanha no século retrasado, sem nenhuma condição de crescer na vida, né, na Espanha. E ele ouviu falar lá que havia um país muito interessante que era a Argentina. Então ele saiu de navio com a roupa do corpo e ele veio para a Argentina. Quando o navio aportou
em Santos, ele desceu um pouco lá, todo mundo, e quando o pessoal estava subindo de volta, alguns companheiros espanhóis com ele, chamaram ele se chamava Rudecindo. Aí chamaram Rudecindo, vamos embora. Ele lá de baixo falou, não, eu não vou, eu gostei daqui, vou ficar aqui. Você tá brincando? Foi desse jeitinho? Desse jeito. Ele decidiu, bom, ele não tinha o que escolher, o que ele tinha estava vestido com os bens Tudo dele. que ele tinha tava lá. E ele começou a trabalhar muito duro. Né? O papai ele contava que que eu acho que o primeiro emprego que ele teve foi em Porto de Areia. E naquela época, a areia era tirada do fundo do rio, do leito do rio, para as balsas com pás. Com pás, era no muque, era em pás. Na verdade, então ele trabalhava dentro do rio o dia todo. Dentro do rio. E com questão de 2, 3 dias trabalhando nisso, ele chamou o feitor, o intendente lá o cara que gerenciava, ele falou, olha, você vai ter que, essa pá não resolve, não. O serviço não rende, não vai para frente. Você precisa fazer uma pá que seja o dobro, de uma pá desse tamanho. E o meu pai disse que ele não sabe o que aconteceu, mas que até, vamos dizer assim, até um determinado momento da vida, ele guardava uma dessas pás, e o meu pai dizia que era difícil de levantar a pá vazia, sem nada. Imagina você encher aquilo de areia com água para tirar. Então, ele sempre teve essa visão de produtividade e de fazer as coisas bem feitas. E ele dizia que era um benefício a pessoa ter essa veia da preguiça para fazer as coisas uma vez só. Olha só que legal, hein? A veia da preguiça. E a outra coisa interessante que ele dizia sobre a preguiça é que, entre os 7 pecados capitais, o melhor de todos dele é a preguiça, porque impede você de cometer os outros 6. Que maravilha, ótimo. Muito bom, vamos dizer, mensagens assim poder chegar até você. Eu imagino que, vamos dizer, uns 180 anos depois. Não, é muito legal, é muito legal. Em casa, a gente sempre, desde pequeno, nós fomos acostumados a ouvir as histórias dos avós. A gente teve o privilégio de conviver com vários dos avós. Este avô que eu estava citando agora, eu não consegui conhecê-lo. Ele faleceu antes de eu nascer. Mas dos outros avós, sim. E a minha avó espanhola, ela veio de uma escola, ela foi autodidata, ela aprendeu a ler e escrever sozinha, com livros de orações, mas ela veio de um lugar onde todas as lições eram passadas verbalmente, eram histórias contadas, cada história tinha uma moral. Então a gente cresceu ouvindo deles repetidamente esse monte de histórias que continham alguma moral para ver se enfiavam na cabeça da gente lições construtivas, quer dizer, todas elas. Minhas avós, mãe preta, a avó que a gente chamava de mãe branca e a outra avó e madrinha, elas trabalharam muito bem. O que eu tenho de bom, devo a elas. O que eu tenho de ruim, eu devo a mim mesmo. Ótimo, muito bom. Escuta, como é que chamava seu pai? Seu pai não está mais aqui. Me conte um pouquinho que tipo de pais você teve? Pais bravos, pais exigentes, pais... Como é que foi esse seu período aí? Olha, dos meus pais, o meu pai é engraçado, né? Você fala, meu pai, ele já faleceu. Mas é engraçado, né? Você fala, ele não está mais aqui. Olha que interessante. Ele nunca esteve tão aqui, tão junto, tão presente como é hoje. É interessante, porque enquanto ele era vivo, ele telefonava muito, conversava sempre, diariamente, sempre fomos muito próximos. Mas agora não precisa de telefone, agora ele convive comigo 24 horas por dia, todos os dias, isso é muito legal. E ele sempre foi muito rigoroso, mas muito amoroso também.
mas muito rigoroso. Então, vamos dizer assim, a responsabilidade, a noção de deveres antes de qualquer direito, quer dizer, todos os direitos são conquistados. Não tem essa de você nasceu com direito. Não tinha isso não. Todo e qualquer direito, qualquer coisa em casa tinha que ser conquistada. E o que se fazia de direito, o que se fazia de correto, não merecia tapinha nas costas não fez mais nada que obrigação. Entendi. Quer dizer, ser correto não é mérito. É só uma Correto obrigação. é obrigação. Você tem que fazer o que você tem que fazer e ponto final. E isso foi muito legal. Ele forjou, não apenas em mim, mas em todos os meus irmãos, uma noção muito forte de responsabilidade, um amor muito grande ao trabalho. É uma coisa que isso é de todos nós. E, assim, um respeito muito grande pela tenra infância, um respeito muito grande pela terceira e quarta idade e uma falta de paciência muito grande com quem está no meio, entre criança e quem está velho, quer dizer, isso... Gostei disso. Ó, eu adorei essa sua, como é que eu chamaria, essa sua franqueza, entendeu? Não, mas é verdade, ele quando ele ouvia... uma certa ladainha sobre a questão da tolerância. Tem que ser tolerante, tem que ser tolerante. E ele, espanhol, duro, ele batia a mão na mesa e falava, não tem que ser tolerante coisa nenhuma. Porque a tolerância carrega em si um dos maiores perigos que o ser humano pode ter. Porque a tolerância, ela leva à leniência e muito rapidamente, sente que a gente perceba, a leniência leva você a ser cúmplice. Então, quando a gente vê as coisas que não estão satisfatórias hoje, a gente vê tudo que de errado está acontecendo na sociedade hoje, nada mais é do que o resultado do excesso de tolerância que virou leniência e nós é que somos os responsáveis sobre tudo isso que acontece. Ô, Maurício, vem cá, agora por outro lado, a sua mãe era uma artista, não é isso? Ela era... me conta um pouquinho da sua mãe agora, porque você falou... E minha mãe era dura. Ela é dura? Me conta. Não, ela era dura e ela é dura ainda hoje. Está firme, já passou os 92 anos. Olha que maravilha. Como é que ela chama? Votou, Maria da Glória. Ela gosta de ser chamada de Glorinha Veloso. Votou, firme, fez vídeo de apoio ao candidato dela. Entendi. E até hoje ela compõe, com 92 anos, ela continua compondo, ela está terminando de digitalizar as composições dela, está quase em 700, são quase 700 composições, e muito bacana, muito lúcida, estou ajudando ela a terminar um livro de reminiscências muito interessante, em que ela procura compartilhar experiências que a fizeram ver a vida diferente, a quebrar preconceitos e a ganhar-se um pouco mais ter uma visão com um pouco mais de humanidade e mesmo preconceitos. Ela aprendeu aonde? Você sabe onde ela aprendeu a tocar piano? Como é que foi? Olha, a minha mãe, por incrível que pareça, a minha mãe, ela é amazonense, ela nasceu no interior do Amazonas, numa cidade chamada Maués, e casou com um militar catarinense. Interessantíssimo. E a família dela saiu do interior do Ceará no início de 1900, parece que 1910 ou 12, numa seca muito terrível que teve lá, e o meu bisavô saiu com família, porco, galinha, gente, mulher buchuda, saiu do interior do Ceará para o interior do Amazonas. Imagina fazer uma viagem dessa em 1910, 1912. Enfim, ela aprendeu piano, as primeiras, em Manaus. Em Manaus, e na época Manaus era uma baita de uma capital, né? Era uma das capitais do mundo, você imagina? Em Manaus, naquela época, tinham jornais diários em 5 idiomas diferentes. Era uma capital interessantíssima.
E a professora da época falou, olha, tem futuro. Ela tem futuro, ela é uma moça diferente. E aí o meu avô, como militar, conseguiu transferência e acabou indo para a capital do Brasil, que foi o Rio de Janeiro. E ela acabou completando os estudos dela na Escola Nacional de Música, foi aluna de Villa-Lobos, e, enfim. Até a hora que achou meu pai, um espanhol na reta, e aí não teve conversa. Aí resolveu, aí foi ser mãe em vez de ser concertista pelo mundo afora. Que maravilha, que Passou história a ser bonita. uma grande concertista, que foi consertar a gente, os filhos, botar todo mundo no rumo. Escuta, bom, gente do céu, esse é o domingão perfeito, né, gente? Nós estamos na metade aqui da nossa prova, um pouquinho da metade para frente. Agora acho que a gente pode começar a falar daquilo que eu te conheci por conta disso, por conta de pecuária, me lembro fazendo um evento lá em Goiás. E aí eu queria saber o seguinte, como é que foi? Como é que a fazenda, como é que a pecuária entrou na sua vida? Bom, eu em 1984, eu fui atender um amigo do meu pai que havia comprado uma terra no interior de Goiás, na cidade de Mutunópolis. E eu cheguei no mês de julho, num lugar que não tinha absolutamente nada. Não era uma fazenda, era uma terra. Então aquilo era bruto. E eu ficava admirado, eu falava, escuta, mas e água? Tem córrego aqui? Existe rio nessa região? Tem. Mas aonde que eu não vi? Tá aí. E aí o camarada me mostrava um leito seco. Eu falava, mas isso não tem? Tem. Ele falou, tem os poços. Tem os poços. Que o córrego corta. Ah, corta. Aí você olhava assim, tinha um pocinho d'água parecendo petróleo, aquela coisa grossa. E o que o gado come? Não, olha, o gado tá cheio de coisa aí para comer. Aí você olhava um gado sem raça definida, não tinha um vaqueiro, não tinha um coxo, não tinha uma cerca, não tinha capim manso. A água era a que ele encontrava nesses tais desses poços. E o gado lindo. O gado sem raça definida, mas é um gado lindo. Sim. Pelo liso, aquele bezerrão barbeludo. Júlio, você ia olhar Minas Gerais, São Paulo, o gado parecia um criatório de carrapato, berne, arrepiado. Eu falei, gente do céu, esse lugar é bom demais para pecuária. E aí eu comecei a procurar, a fazer comparações entre Mato Grosso, aquela região toda de Canarana, toda aquela região comparando com a região do norte, na verdade, naquela época era meio norte goiano. Agora que eu estou colocando em sentido aqui, na verdade, eu acho que eu dei um pulo aí muito grande e não falei para a turma, nem você falou, eu também não perguntei, né? Como é que você já está entendido, assim, de gado, que essa região é melhor ou pior? E deve ter alguma coisa a ver com o que você estudou, como é que é essa história? Nós pulamos essa parte. Eu era um apaixonado por campo, por terra, por criação, gado, cavalo, mato, eu adorava. E cheguei a fugir da escola, pegava o dinheirinho do lanche da escola e pegava o trem e ia baixar na fazenda de uns primos, 100 quilômetros de Santos, numa cidadezinha chamada Itariri. E aí tomava um couro da minha mãe, e aí chegou um dia que meu pai falou, olha, vai ter que matar o moleque, porque não adianta, você bate, ele repete, ele vai para a fazenda. Aí ele falou, olha, se você for bem na escola, não tem problema, a gente deixa você ir todo fim de semana lá para a fazenda, tá bom? E aí eu passei aí muito bem na escola. Nossa, que método interessante. Minha mãe tinha um método assim, sabe? Minha mãe falava assim, olha, se repetir de ano vai ter que pegar o cabo da enxada, viu? Funciona. Hoje a coisa mudou. Hoje você só tem o direito de ir para a terra se você for muito bom na escola, né? Bom, a verdade é que meu pai era bastante rigoroso com esse aspecto de estudo, tinha que estudar e tinha que estudar bem, direito. Então eu saí de Santos muito cedo, vim estudar aqui em São Paulo, capital, no Colégio Rio Branco. Foi muito bom, escola excepcional. Aqui
Eu tive a oportunidade de jogar rugby e construir um network muito bacana, cantava no coral da escola, e isso foi muito legal. E depois fui fazer agronomia, fiz agronomia em Jaboticabal, na Unesp. Entendi. Quando terminei a agronomia, fui fazer direito, ainda sob os auspícios do Roberto Rodrigues, que foi meu professor lá em Jaboticabal. Mas nesse interim conheci Goiás e acabei deixando o curso de direito e fui cuidar da terra que a gente comprou, a primeira, lá em 84, e lá permanecemos até hoje. E hoje o meu filho, Maurício, também agrônomo, e graças a Deus já demonstrando ser melhor do que o pai, bem melhor do que o pai, por sinal. Seu filho estudou aonde? Meu filho fez na Federal do Tocantins, que era perto de casa, né, lá em Gurupi, 200 quilômetros de Porangatu. Então ele fez lá e está à frente lá da fazenda com um resultado muito bom. Que beleza, hein? Aí sim, agora esse é o resultado do seu trabalho aí. Quer dizer, aí então voltamos lá para aquela história. Vocês compraram essa fazenda em 84? 84. Não era uma fazenda prontinha, não era nada. Não era fazenda. Ninguém comprou fazenda. A gente comprou uma terra. Vocês comprou uma terra. Terra bruta. Como é que foi essa inspiração? Como é que foi chegar lá? Como é que vocês chegaram lá? Falaram assim, não, quem que falou para você, olha, vai lá em Porangatu, chega em Goiânia, anda pro norte lá uns 300 quilômetros. Pois é, como eu falei para você, eu fui atender um amigo do meu pai que comprou uma terra em Mutunópolis, que é um município vizinho de Porangatu. Então eu comecei a procurar terras no meio norte de Goiás, porque não era norte de Goiás, ainda era tudo misturado com Tocantins. Goiás era uma coisa só. Então eu andava nesse meio de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, Montes Claros, aquela região toda, comparando as regiões. E acabei optando pelo meio de Goiás. Era muito saudável, solos bons, clima bom, não tinha erva, era muito interessante. E acabamos comprando a primeira terra lá, né? Norte, lá o que hoje é norte de Goiás, Porangatu. E fui ficando, aí compramos uma fazenda, depois compramos outra. E foi tocando. E era você, porque você tem mais irmãos. Você era o... Não, somente eu. Meus irmãos são mais inteligentes, não foram para a terra. Eles têm que ficar fazendo outras coisas. Ô, gente, escuta, eu adoro essas histórias de empreendedorismo, porque, vamos lá, a gente tem que dar valor, né? Porque uma coisa é hoje chegar lá e falar, nossa, que bom, né? Vamos investir aqui e tal, mas outra coisa é você, sei lá, antever. Eu queria saber o seguinte, era onde o dinheiro dava para comprar, ou você falou assim, não, eu pergunto assim, era mais visão ou era mais assim, não, vamos comprar isso aqui que um dia vai valorizar, ou era falar assim, não, a gente é aqui que o nosso dinheiro é para comprar? Como é que é essa história? A escolha da terra que a gente comprou e onde comprou tinha um cunho puramente produtivo. A terra era muito boa, o local era muito bom, o dinheiro dava, tinha que comprar. Mas a coisa não foi brincadeira, porque quando a gente comprou, meu pai, a terra era bruta, eu quis aquela terra porque ela era muito boa. Aí meu pai falou, olha, presta atenção, o dinheiro que eu tenho para comprar terra é esse. Se você quiser, a gente compra uma terra menor, mas que já esteja produzindo. Mas realmente eu não tinha nenhuma noção. Entendi. Não tinha mesmo. Muito atrevido. Nenhum conhecimento, nenhuma experiência e muito atrevimento. Eu falei, não, mas eu quero essa. Ele falou, olha, presta atenção. Eu vou ter o dinheiro para comprar a terra e não vou ter dinheiro para mais nada. Só Deus sabe quanto que eu vou ter dinheiro para botar aí. Você vai ficar entregue a você. E eu, muito peitudo, falei, não, mas eu quero essa.
E, de fato, não foi brincadeira. Eu, durante 9 meses, eu dormi em cima do cimento queimado, num ranchinho de adobe, me cobrindo de lençol, mas deitando no cimento. Escuta, é uma pergunta. Você tem imagem dessa época? Assim, não existia fotografia nessa época? Você não tira umas fotos para mostrar? Nada? Não tem história disso? Não tem rastro? Quando a família voltou a Porangatu, eu fiquei lá. Quando eles voltaram, 9 meses depois, veio o carro do meu pai, veio o carro do meu tio, e veio um outro amigo junto. Aí todo mundo passou por mim. Eu tinha construído um curral de pau roliço, de madeira roliça, e eu estava roçando de foice no entorno desse curral que eu construí, todo no muque, no machado, na enxó, eu que fiz. E aí os 3 carros passaram por mim, deram com a mão e tal, e passaram lá onde é que é esse ranchinho. Chamaram, Maurício. E eu tô quieto lá, ninguém parou para falar comigo. Falei, então quem vamos embora? E aí eu tô lá roçando. E nisso veio a minha irmã caçula, correndo de lá para cá. Eu tava lá roçando, aí ela virou, moço, você não viu o Maurício aí? E aí eu virei para olhar para ela. Quando ela olhou para mim, barbudo, cabeludo, chapéu na cabeça, todo sujo de terra, ela abriu um berreiro, saiu correndo pro lado do meu pai, apontava e chorava. Ai, ele chorava. Porque, de fato, é uma vida duríssima. Eu é que fazia tudo, não tinha um empregado, não tinha nada. Nada, absolutamente nada, ninguém. Espetacular. Ô, gente, é o seguinte, nós estamos chegando já no final do nosso programa, e é o seguinte... Amanhã é segunda-feira, a gente está gravando esse programa, mas amanhã vai ser segunda-feira, com certeza. Eu vou trazer a promessa que eu fiz no começo aqui, porque a gente ia falar desse momento que está vivendo a pecuária, mas isso vocês vão ver só amanhã, porque é uma outra conversa. Essa conversa, viu que é uma conversa que rendeu demais aqui, vocês ficaram conhecendo toda essa história linda, essa história de empreendedorismo, essa história de desafio, essa história de gente que faz as coisas e não mede muito as consequências, e você, lembrando da sua avó, né? Você acha que, para a gente fechar aqui, eu queria saber da sua vida, você aprendeu mais pelo amor ou pela dor? Como é que foi essa história aí? Por bem? Eu aprendi muita coisa eu aprendi pelo amor, mas sem dúvida nenhuma eu aprendi muito pela dor, muito pela dor. O meu pai, ele sempre cobrou que a gente prestasse atenção nas dores alheias. Preste atenção nos erros, porque os erros eles ensinam mais do que os acertos. E a coisa rolou desse jeito. Maravilha, gente. Então é o seguinte, com essas palavras aqui do Maurício Veloso, a gente vai encerrando esse Domingão do Carlão de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer os nossos apoiadores aqui, a revista Agro Revenda, e também mandar um abraço pro pessoal da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, e você deve estar acompanhando aí, a logomarca da Employer ficou o tempo inteiro aqui na tela para vocês acompanharem. Cliquem aí no link, vai ter toda a descrição, e se vocês estão acompanhando aqui o nosso Domingão pelo canal do Boi, muitíssimo obrigado pela audiência. Com certeza a gente se encontra de novo domingo que vem, mas amanhã o programa Fala Carlão vai trazer de novo a conversa, vai trazer uma conversa inédita com Maurício Veloso, e a gente vai estar falando desses tempos bicudos do agronegócio brasileiro. É amanhã, segunda-feira. Um beijo no coração de todos vocês.